Eu sou o pastor Val Ribeiro, estou passando aqui para a gente bater um papo, né, gente? Olha, meus queridos, meus amados, eu estive pensando em algo que tem acontecido no meio da igreja, né? Meus queridos, eu fico observando, tem líderes, tem pastores, que eles pensam que são os donos da igreja, mas o dono da igreja é o Senhor Jesus. Jesus é o dono da igreja. O que acontece? Eu tenho uma visão diferente sobre o reino de Deus, sobre a obra de Deus. Porque quando a gente lê a palavra, medita na palavra, nós vamos aprender a pastorear, a cuidar da obra de Deus. A função do pastor é apacentar. O pastor, ele é um pai espiritual. O pastor é aquele que cuida das ovelhas, é aquele que intercede. As ovelhas estão dormindo e o pastor está na madrugada de joelho orando. Eu faço dessa maneira. Enquanto os irmãos estão dormindo, eu estou de joelho orando, intercedendo, cobrindo os irmãos, cobrindo os membros da igreja em oração. Quando uma pessoa decide sair da igreja ou mudar de ministério, a gente orienta, a gente conversa o porquê, o que está acontecendo. Se tiver acontecendo algum problema, nós como pastor vamos buscar uma resposta, buscar uma solução. Mas se o membro da igreja, ele chega para o pastor dizendo, olha, eu vou congregar em outro lugar, chegou o momento, Chegou o momento de eu sair, de eu ir para outro ministério, Ou eu tive uma chamada de Deus, Aí a gente ora, a gente abençoa a pessoa. Eu vejo assim, amados, as pessoas devem congregar aonde se sente bem, onde se sente acolhida, onde se sente amada, Mas se a pessoa decide mudar de ministério, o pastor não pode amaldiçoar. Se você sair da igreja, o mal vai te pegar. Se você mudar de igreja, você vai sofrer as consequências. Amados, é o que a gente vê por aí. A Constituição fala que nós temos liberdade, religiosa. Nós podemos congregar onde se sentir bem. O pastor não pode amarrar, segurar ninguém. Porque a obra não é minha, a obra é de Deus. Tem pastores que quando a pessoa sai da igreja, principalmente um pastor, quando o pastor muda de igreja pela direção de Deus, Deus chama o pastor. Eu não estou falando de visão, estou falando de chamado. Quando a pessoa sai brigado, com rebelião, aí sim, meus amados, aí Deus não está nesse negócio não. Rebeliar, se levantar pelo pastor e abrir igreja, está errado. Estou dizendo que quando um pastor sai na direção de Deus de uma igreja, vai para um outro campo, é acolhido em outro campo, para trabalhar na igreja, fundar um ministério, não sei, Quando é o chamado de Deus, nós temos que entender, Mas infelizmente, amados, tem pessoas, tem pastores que saem de uma igreja, da direção de Deus, pedem a bênção ao pastor, e eles ficam de mal, viram as costas. Aquele pastor só servia, aquele pastor só era bênção quando estava naquele ministério. Depois que sai daquele ministério, aquele pastor é amaldiçoado, aquele pastor não presta, aquele pastor é anjo caído. É dessa forma que tem acontecido. Porque tem pastores que pensam que o céu só é da igreja dele. Mas eu não vejo assim. Eu vejo, olha, a Igreja Universal, a Assembleia de Deus, Quadrangular, eu vejo todos como povo de Deus. Eu não faço separação de praga.
Eu tenho um compromisso com o ministério que eu congrego, que é a Assembleia de Deus, Ministério da Restauração. Honro o ministério e tenho um compromisso com o meu ministério. Mas eu amo a todos os irmãos. Batista, pentecostal. Eu amo a todos e trato todos bem. Né? Então tem pastores que ficam bicudo. Quando o pastor muda de igrejas, vai para outro campo, é acolhido em outro campo. Né? Ali é anjo caído. Né? Fecha a porta para aquele pastor. Né? Fecha a porta. Né? Se ele for visitar o ministério, é tratado como gentil. Ou seja, é tratado, não recebe bem. Né? Não pode pregar mais naquele ministério. Porque ele não pertence mais àquela praça. Quanta hipocrisia, né? Quanta falta de amor. Em muitos ministérios no Brasil, do Brasil tem acontecido isso. Eu não estou aqui apontando uma igreja. Eu não estou aqui falando de uma praga de igreja. Estou falando que tinha acontecido. Coloque no seu comentário. Você concorda com o que eu estou falando? Está certo ou estou errado? Né? Não tem acontecido? Eu conheço muitos pastores que mudou de ministério. Muitos pastores aqui da minha cidade que mudou de ministério. Na bênção. Pediu a bênção, pastor. Mudou de ministério, está em outra obra. E aquele ministério que ele fazia parte, ou que ele até fundou, né? Ele ficou de mal. Ali é o rebelde. Ali é a ovelha negra, né? Rebeliou. Não dá paz para ele, não. Ele não pode mais pregar no nosso ministério, porque ele não presta. Mas quando estava dando sangue pela igreja, lutando pela igreja, era a bênção. O irmão é uma bênção. O pastor é uma bênção. Mas se mudou de ministério, já é uma maldição. Isso é hipocrisia, isso é falta de amor. Né? Irmãos, para entrar no céu, nós temos que ter amor. Eu vou deixar aqui uma palavra no livro de 1 Coríntios, capítulo 13. Diz o seguinte, meus amados. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, e não tivesse caridade, seria como metal que soa, ou como sino que tinha. Ainda que eu tivesse o dom de profecia, eu conhecesse todos os mistérios e toda a ciência. Ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes, se não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, não tivesse caridade, nada disso me aproveitaria. A caridade, que é o amor, é sofredor, é benigno. A caridade não é invejosa. A caridade não trata com leviandade, não se soberbece, não pode com indecência, não se pode com decência, não busca seus interesses, não se irrita, não suspeita o mal. Então, amados, se eu estou na igreja, eu não amo meu irmão, não, meu próximo, eu não vou entrar no reino dos céus. Eu não vou ouvir o toque da trombeta. Então vamos esquecer as placas da igreja, vamos unir, vamos alcançar as nações, vamos alcançar os povos não alcançados, vamos alcançar os jovens, vamos evangelizar, vamos fazer missões, né? Vamos unir as forças, vamos esquecer a placa, honra o teu ministério, honra a tua igreja, temos que honrar o ministério que a gente congrega, né? E não idolatrar, né? E não idolatrar, nós temos que fazer o ide do Senhor Jesus. Jesus decide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Agora, o membro, a ovelha não pode sair do ministério sem pedir a bênção pastoral, porque tem pessoas que saem da igreja, nem sequer dá satisfação. Tchau, tchau, bye, bye. Né? Tem pessoas que saem da igreja, não honram o seu pastor, não consideram o seu pastor, né? Sai pelas portas do fundo, não pede a bênção, não sai pela bênção, não pede a bênção pastoral. Tem gente que é contra a bênção pastoral, né? Sai na rebeldia, nem sequer dá satisfação porque ele saiu, sai rebeliado. Essas pessoas são rebeldes, né? Mas mesmo rebeldes, nós temos que estender as mãos, nós temos que orar por eles e olhar com amor, né? Orar para que Deus venha libertar eles, né? Orar por eles e abençoar. Não está andando junto, né? Porque como que a gente vai andar com rebeldes? A luz não combina com as trevas, né?
Então tem pessoas, amados, que brigam com o pastor, vira as costas, né? Fica bicudinho, né? Por qualquer coisa, crente menino, né? Aí sai na rebeldia, é um perigo do mundo espiritual, né? Tem pessoas que saem da igreja brigado, né? E não quer, fala mal do pastor, né? O pastor está lá, coitado, dando a vida pela igreja, lutando. E o indivíduo está lá falando mal, o indivíduo está lá se levantando. Olha, quando ele estava na prova, quando ele estava na luta, o que o pastor estava ajudando, estava orando, estava fazendo campanha, estava estendendo as mãos, o pastor era uma bênção, né? E tem aqueles que procuram a falha no pastor. Amados, eu sou pastor, mas eu sou imperfeito. Eu não sou perfeito, eu tenho muitas falhas, eu tenho muitas imperfeições, né? A igreja deve focar em Cristo. Se você for olhar para mim, você vai encontrar muitas falhas. E quando eu estiver aqui na terra, eu estou buscando a perfeição em Cristo. Estou lutando para entrar nos céus. O pastor não é um super-homem, o pastor também erra. O pastor erra em decisões. O pastor erra na administração da igreja, às vezes, né? E nós temos que entender o pastor nas suas fraquezas, nos seus erros. E não jogar pedra, não virar as costas, não se rebeliar, né? Tem pessoas que se encontram um errozinho do pastor, gente, aí já apedreja o pastor. Eu não estou dizendo aquele pastor que vive no adultério, que vive no pecado, aquele pastor que é casado, né? E vive envolvendo com outras mulheres, que vive adulterando, vive cobiçando, né? Aquele pastor que vive fofocando, aquele pastor que não tem ética. Eu não estou falando desses que precisam de libertação, eu estou falando do verdadeiro pastor, né? Todo pastor tem suas limitações, tem falha, tem perversão. Então tem pessoas que se encontram uma pequena falha do pastor, já perdeu o pastor, já sai da igreja rebelde, não perde a bênção, né? Esses tais aí, né, a gente perdoa, a gente ora por eles, mas não vale a pena caminhar junto, né? A gente não pode se misturar com rebeldes. Então, gente, esse é o aconselhamento pastoral. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo. Coloque aí nos seus comentários. Você concorda com o que eu falei? Sim ou não? O que você acha? Está certo ou está errado? Deus abençoe. Eu sou o pastor Val Ribeiro. Estou orando por você.